A grande maioria dos membros adventistas, dos pastores adventistas, nem sabem nada desse negócio aqui, tá? Mas a verdade é que esse relatório, a conclusão final desse relatório foi uma segunda bomba atômica que caiu na cabeça dos adventistas, da direção adventista, né? Primeiro com o Walter Ray, agora o segundo do Veltman, em que basicamente o Dr. Veltman apresentou que não somente Ellen White havia copiado extensivamente o trabalho de outros autores no livro Desejado de Todas as Nações, mas ela e a sua equipe haviam deliberadamente mentido e ocultado esse fato com o propósito de cobrir a sua desonestidade. Olha o que o Veltman disse. Graça e paz, guerreiros, série Descortinando o Adventismo, volume 3, vídeo 2. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito sério, muito sério. Eu tô rindo, mas é muito sério. Não tô rindo, não é por nada, mas é que realmente tem coisas que são tão absurdas, esdrúxulas, que chegam a ser cômicas, né? Bom, hoje nós iremos falar sobre os plágios de Ellen White. Aliás, esse é um trabalho que nunca foi feito no Brasil até hoje, tá? Então, o trabalho que a gente fez com relação a esses plágios de Ellen White, a exposição disso, como eu disse no vídeo anterior, realmente deu muito trabalho. A gente teve que localizar os livros originais que ela plagiou, que ela utilizou, né, para emprestar esse conteúdo dos livros dela, traduzir esses livros para o português, pegar os livros, porque tem muita coisa dela também que não foi traduzida, né, ainda para o português. Então a gente também teve que pegar vários textos que não haviam sido traduzidos ainda, etc., traduzir para o português, e é um trabalho bem difícil, porque existem algumas expressões em inglês que não se traduzem literalmente para o português. Então é um trabalho bem minucioso, enfim. Mas vocês vão ter isso aí em primeira mão no livro Descortinando o Adventismo, volume 3. Gente, relembrando a questão da promoção do lançamento, né, do livro, nós iremos sortear 2 livros por vídeo, tá? Um pelo YouTube, o outro pelo Instagram. Pelo YouTube você já sabe, o melhor comentário nesse vídeo aqui, em cada um dos vídeos, né? Mas nesse vídeo aqui, falando de hoje, irá receber um livro sem custo nenhum, frete nada, direto aí na sua casa. Quando, Gleison, que você vai decidir o melhor comentário? 2 dias depois do lançamento do vídeo. Então, né, a gente lança um vídeo hoje. Amanhã não tem vídeo, no dia seguinte tem mais um vídeo, né? Sempre a cada 2 dias, às 8 horas da noite, horário de Brasília, tá? Um pouco antes de eu lançar o vídeo seguinte, eu irei analisar os comentários e irei escolher ali o melhor comentário, tá? Irei mandar uma mensagem para a pessoa que comentou, e essa pessoa vai me mandar um e-mail com o endereço físico dela, para que a gente possa estar enviando o livro diretamente na sua casa. Pelo Instagram, de novo, você também já sabe, você vai fazer um stories, né, no seu Instagram. Você vai pegar uma cópia. Isso é só para quem tem os 2 volumes, tá, gente? Ó, você vai pegar os 2 volumes, vai bater uma foto sua com esses 2 volumes,
Se não quiser aparecer na foto, não tem problema. Mas você tem que bater uma foto com os 2 volumes, tá? E você vai escrever eu quero. Não precisa escrever descortinando Adventismo. Hashtag. Escreve eu quero, hashtag volume 3. Pronto. Isso aí já tá bom. Se quiser escrever descortinando Adventismo volume 3, eu quero. Hashtag. Jogo da velha, né? Descortinando Adventismo volume 3 também pode escrever, não tem problema. Importante que você escreva, né? Se refira aí ao volume 3. Beleza, gente? Dito isto, vamos entrar no assunto de hoje, que é um assunto sério, ao mesmo tempo um pouco cômico, mas sério, e que, confesso, me deixou enojado depois que eu terminei esse capítulo aqui, porque realmente o nível de engano dessa senhora é realmente algo absurdo, tá, gente? Mas vamos lá. Se lembram do que eu falei no último vídeo sobre os 3 problemas que a gente tinha ali com relação a Ellen White? O primeiro era que os adventistas entendem os escritos dela como sendo inspirados por Deus. Logo, muitas vezes, entre a Bíblia e Ellen White, o cristão, o adventista, cristão adventista, né? Cristão adventista, fica com os escritos de Ellen White. Por quê? Porque foi escrito mais para os dias de hoje, né? Então, se eu tenho uma dúvida com relação a algum texto bíblico e Ellen White explica, com quem que eu vou ficar? Vou ficar com Ellen White, né? Esse é um problema sério, primeiro problema. Segundo problema, ela mesma disse que os escritos dela ou são de Deus ou são do diabo, não há meio termo. Muito bem. Terceiro problema, a Igreja Adventista deixa claro, através da sua doutrina fundamental de número 18, que o dom de profecia se manifestou na vida de Ellen White, segundo eles, e logo ela serve como uma contínua e autorizada fonte de verdade para instrução recorrente e constante à igreja, os membros da igreja, né? Muito bem. Então, obviamente, a Igreja Adventista está totalmente conectada a Ellen White, você não pode separar essas duas coisas. Se você é adventista, está debaixo da autoridade da instituição adventista, você tem que crer sim em Ellen White. Inclusive, isso já é público e notório, né? Antes do batismo, um dos pontos ali é que você tem que responder que você crê no espírito de profecia, né? Sendo, na verdade, Ellen White ali como esse espírito de profecia. Muito bem. Agora, uma perguntinha aqui. Você, amigo adventista, o que você sentiria se, por um acaso, você descobrisse que isso que você está aplicando para a sua vida, né, como sendo algo de Deus, como sendo a palavra de Deus para os dias de hoje, né, aí nos livros de Ellen White, o que você faria se você descobrisse que não foi ela que escreveu exatamente, né? E que muito menos veio de Deus, né? O que você faria se você descobrisse que isso, na verdade, ela tirou de outros livros? Complicado, né? Muito complicado. Muito bem. Muito complicado porque agora o endosso da Igreja Adventista aos livros dela, como sendo uma contínua e autorizada fonte de verdade, não é bem ela que eles estão endossando, mas sim o conteúdo de outros autores. E agora? Outra coisa, o que ela disse que é de Deus ou é do diabo, também já não se resume somente ao que ela diz que Deus disse a ela, mas sim também aquilo que ela usurpou de outros autores. Começa a ficar mais complicada a coisa, né? Isso que os adventistas leem nos cultos ali de sexta-feira à noite, sábado à noite, crendo que vem de Ellen White, que já seria um problema terrível, não é exatamente dela, muitas vezes, né?
esse conteúdo não saiu dela, muito menos, novamente, né? Muito menos de Deus. Bom, vamos lá, gente, vamos tentar entender esse negócio aqui. Bem, vocês se lembram, assim, que a gente, no final do vídeo ali, passado, a gente falou sobre a questão da porta fechada, da primeira visão dela, em que ela falou sobre os 144 mil, que ela fazia parte dos 144 mil, que ela ouviu vindo de Deus o dia e a hora da volta de Jesus, que ela viu que não havia mais salvação para o mundo caído, portanto não havia necessidade de pregar mais o Evangelho. E basicamente, né, as pessoas que não criam ali na mensagem de Guilherme Miller, elas não tinham mais salvação, né? Mesmo sendo uma falsa profecia. Bom, aquilo ali, né, aquela primeira visão dela, foi o que ela utilizou, tá, para dar sequência a algo chamado doutrina da porta fechada. Essa visão, primeira visão dela, ela diz ter tido em dezembro de 1844. Entenda, 22 de outubro de 1844 foi o grande desapontamento, né? 23 de outubro, Irã Edson disse que teve aquela visão, tal, no campo de Milharal, e daí ele e o R.L. Crozier deram origem ali por escrito, né, na doutrina do juízo investigativo, e depois passaram para Ellen White, mas isso foi mais lá para frente. O fato é que outubro, finalzinho ali de outubro, grande desapontamento. Mês de novembro veio, mês de dezembro chegou, a Ellen White disse que teve a primeira visão dela. Logo em seguida aquilo ali, tá? Muito bem. Em janeiro do ano seguinte, de 1845, um sujeito chamado Joseph Turner, que era um cara relativamente conhecido ali no circuito millerita, do movimento millerita, ele resolveu publicar alguns artigos doutrinários que ele cria, né? Que eram verdadeiros, tá? Esse artigo que ele publicou falava do quê? Da doutrina da porta fechada. Ok? Muito bem. Ellen White diz ter tido aquela visão em dezembro. Joseph Turner escreveu o artigo em janeiro. Ellen White, em fevereiro, ou seja, janeiro do ano seguinte, 1845, Ellen White, em fevereiro de 1845, resolveu anunciar ao mundo que tinha tido a visão em dezembro. Um mês antes da publicação do artigo de Joseph Turner falando da doutrina da porta fechada que ela disse que Deus tinha dito para ela em dezembro. Mas ela não tinha falado para ninguém. Ela só foi falar em fevereiro do ano seguinte. Vocês estão entendendo, gente? Onde estou querendo chegar aqui? Onde eu quero chegar aqui é o seguinte. Os plágios de Ellen White dos livros dela não começaram lá na frente do ministério dela. Já começaram na primeira visão. Ela plagiava as visões também dela. Olha só a loucura, gente. Até porque, né, as visões dela também ela colocou em livros, enfim. Mas a primeira visão dela já começou já começou com cheio de buraco aí. Primeiro porque a questão, se lembra que a gente falou no vídeo passado, 144 mil que ela estaria incluída nesses 144 mil, ela já morreu, não tem como, tá? Ou é de Deus ou é do diabo. Depois a questão da volta de Jesus, que ninguém poderia falar, ela insistia, tinha acabado de acontecer um problema com isso, a mulher insistia em querer descobrir o dia e a hora da volta de Jesus. E o outro problema de não pregar mais o evangelho ao mundo, porque ela dizia que não tinha mais jeito para ninguém, somente para eles, aquele povo lá que cria no Miller, e a doutrina da porta fechada. Só problema nessa visão aí. E, além disso tudo, agora a gente descobre que não veio dela essa questão da doutrina da porta fechada. Veio desse cara aqui chamado Joseph Turner. Muito bem. Gente, vocês entendem que isso aqui... Eles começaram a brigar depois disso para ver quem que tinha tido essa revelação antes. Se era ela ou se era Joseph Turner.
Mas você pode perguntar, mas Gleison, mas eles estavam brigando por uma doutrina que era uma doutrina herética, absurda. Como assim? Por que eles fariam isso? Porque naquela época, para eles não era herética absurda. Para eles era o a, era a salvação da pátria ali para eles. Era o bote salva-vidas. Porque eles precisavam de algo, se lembra? O juízo investigativo ainda não tinha sido consolidada essa doutrina. Eles estavam procurando algo, tá? E que na verdade o juízo investigativo entraria também nessa onda, porque para eles esse juízo só iria durar 7 anos. Essa investigação no céu só duraria 7 anos, tá? Eu já falei sobre isso em vários outros vídeos, várias outras entrevistas e lives que a gente fez aí. Segundo eles, em 1851 Jesus voltaria, tá? Então, mas isso é um outro rolo. Enfim, o fato é, eles criam que aquele negócio da doutrina da porta fechada, quem viesse com essa ideia, para aquele povo que estava desesperado, em depressão, com vergonha, etc., seria algo maravilhoso para eles. Ah, tá, entendi. Então não tem mais salvação para mais ninguém. A salvação é só para nós, que acreditávamos, né, num erro. Mas tá, eu entendo. Deus ainda nos quer, Deus ainda nos ama, Deus ainda... Você entende que era uma válvula de escape psicológica, gente, para aquele povo? Isso é fato, tá? Muito bem. Mas esse senhor aqui, ele publicou o artigo em janeiro de 1845, tá? Num jornal chamado Advent Mirror. E no mês seguinte ela vai e fala: não, eu tive uma visão sobre isso. Um mês antes do cara escrever. E aí o público não se impressionou muito. Falou, tá, mas não seria melhor se você não tivesse falado sobre essa visão antes do cara publicar o artigo? Ela falou, mas muito bem. E aí o que aconteceu? Joseph Bates chegou e também ficou com a mesma pulga atrás da orelha. Falou, peraí, Ellen White, por que tem certeza que você não leu o artigo dele e veio com essa história depois? Ela falou, não. Só que ela não respondeu o Joseph Bates na época. Ele mandou uma carta para ela e ela ficou em silêncio. Ela só foi responder ele no ano de 1847. E olha o que ela escreveu, o que ela respondeu. Só que em 1847, gente, ela já tinha o relacionamento dela com esse cara, Joseph Turner, porque eles eram amigos, tá? Antes. Naquele período eles eram amigos, conhecidos. Depois, já lá na frente, em 1847, o relacionamento dele com ela já tinha ido pro vinagre, tá? Porque o cara já se tocou que estava lidando com uma mulher com uns probleminha, né? Bom, que tinha, obviamente, usurpado o teor do artigo dele e dito que era dela. Bom, vamos lá. Olha o que Ellen White escreveu, respondeu para Joseph Bates quando ele perguntou para ela que história é essa, Ellen White. Ela escreveu o seguinte: Irmão Bates, você escreveu em uma carta ao Tiago algo sobre a vinda do noivo, conforme declarado nas primeiras visões publicadas. Pelo teor da carta, você gostaria de saber se eu tinha recebido alguma luz sobre a vinda do noivo antes de vê-la em visão. Posso responder prontamente: não. O Senhor me mostrou a viagem do grupo do Advento e do Clamor da Meia-Noite em dezembro, mas ele não me mostrou a vinda do noivo até fevereiro do ano seguinte. Olha, já tá... Você vai entender onde é que ela está querendo fazer aqui. Talvez você queira que eu faça uma declaração a respeito das duas visões que eu tive. Na época que eu tive a visão sobre o clamor da meia-noite, eu havia desistido do ensino da porta fechada, porém a repensei na sequência, assim como também a maioria do grupo. Não sei a que horas o Joseph Turner escreveu seu artigo. Eu sabia que ele tinha uma cópia fora de casa e outra dentro de casa, mas eu não sabia o que havia nele, pois não li nenhuma palavra dele. Ai, meu Deus, você já vai entender o que está acontecendo aqui. Eu ainda estava muito doente, não me interessei em ler, pois me dava dor de cabeça e me deixava nervosa. Depois que eu tive a visão e Deus me deu luz, ele me pediu para entregá-la ao grupo, mas eu me esquivei da responsabilidade. Eu era jovem e pensei que eles não receberiam bem essa visão vinda de mim. Desobedeci ao Senhor e, em vez de ficar em casa, onde seria a reunião naquela noite, eu fui de trenó na parte da manhã, viajando 5 ou 6 quilômetros, e lá encontrei JT, Joseph Turner.
Ele apenas perguntou como eu estava e se estava no caminho do meu trabalho. Eu não disse nada, porque sabia que eu não estava no caminho do meu trabalho. Passei para a câmara quarto e não o vi novamente por 2 horas. Quando ele apareceu, perguntou se eu iria para a reunião naquela noite. Eu disse a ele, não. Ele disse que queria ouvir minha visão e achou que era meu dever ir para casa. Eu disse a ele que não deveria ir para casa. Ele não disse mais nada e foi embora. Que conversa de louco, né? Eu pensei e disse aos que estavam ao meu redor: se eu fosse, teria que me opor aos seus pontos de vista, pensando que ele acreditava nas mesmas coisas que o resto do grupo. Eu não tinha dito a nenhum deles o que Deus havia me mostrado, e não contei a eles em quais pontos eu haveria de discordar dele. Durante todo o dia sofri muito no corpo e na mente. Parecia que Deus havia me abandonado completamente. Orei ao Senhor para que ele me desse forças para voltar para casa naquela noite, e na primeira oportunidade eu entregaria a mensagem que ele havia me dado. Ele me deu forças e eu voltei para casa naquela noite. A reunião já havia sido realizada há algum tempo e ninguém da minha família me disse uma palavra sobre o que havia acontecido na reunião. Muito cedo na manhã seguinte, J. Turner ligou, disse que estava com pressa saindo da cidade em pouco tempo e que queria que eu contasse tudo o que Deus havia me mostrado em visão. Foi com medo e tremor que contei tudo a ele. Depois que eu terminei, ele disse que havia contado exatamente a mesma coisa na reunião na noite passada. Fiquei alegre, pois esperava que ele se manifestasse contra mim, pois em nenhum momento eu ouvi alguém dizer algo a respeito do que ele acreditava. De acordo... Bom, muito bem. O que acontece, gente? O artigo do Joseph Turner que ele escreveu e publicou, ele tinha guardado na casa dele, estava na casa dele. É uma história bem doida, tá? Mas ele tinha lá, tava o artigo lá na casa dele. Muito bem. Eu não sei o que Ellen White foi fazer na casa desse homem, mas ele foi até a casa desse cara. Ela mesma disse. E tava lá. E eles iam creio que eles se reuniam, né? Semanalmente, alguma coisa nesse sentido, os adventistas da época. E ele perguntou pra ela: ô Ellen White, você não vai na reunião? No culto, sei lá o que, né? Na reunião deles lá. Ela falou que não. E não se sabe o que ela estava fazendo lá na casa dele. Ela estava na casa dele. O cara foi para a reunião, para o culto. E na reunião, nesse culto, a família de Ellen White estava lá. Mas ela não estava. Ela estava na casa do Joseph Turner. Se sentindo mal, pediu para descansar lá um pouco. Ele deixou. Muito bem. O artigo dele estava na casa. Ela sabia onde estava o artigo. Você entendeu, gente? Olha o que ela fala aqui, ó. Ó. Não sei a que horas J. Turner escreveu seu artigo. Eu sabia que ele tinha uma cópia fora de casa e outra dentro de casa. Mas eu não sabia o que havia nele, pois não li nenhuma palavra dele. Eu ainda estava muito doente. Não me interessei em ler, pois me dava dor de cabeça e me deixava nervosa. Tá. Onde a gente está querendo chegar aqui, gente? Ela está explicando para o Joseph Bates que ela não teve acesso ao artigo do Joseph Turner, mas o Joseph Bates sabia que o artigo estava na casa do Joseph Turner, tá? Porque ele tinha escrito, tinha deixado uma cópia lá. Ela, o que ela falou? Ela falou, não li, porque me dava dor de cabeça. Tá, dava dor de cabeça. Muito bem. A família dela foi na reunião o Joseph Turner falou o teor do artigo dele. Ó, gente, é o seguinte, eu escrevi um artigo sobre a doutrina da porta fechada. Para mim, o que está acontecendo aqui é o seguinte, todo mundo que não creu na teoria de Miller, na volta de Jesus ali para o dia 22 de outubro, esses aí já estão perdidos. Não tem mais salvação para ninguém. Nem para as igrejas nominais, que eram todas as igrejas que não faziam parte daquele movimento, nem para os ímpios. Acabou. É isso que eu creio, eu escrevi esse artigo, bababá. Ele contou na reunião. A família de Ellen White estava na reunião. Muito bem. O que ela falou? Ela falou que a família dela não contou nada para ela sobre o teor da reunião. Não contou nada. E ela também não leu nada do artigo dele. No dia seguinte, ela começa a falar que tinha tido uma visão sobre a doutrina da porta fechada. O cara já tinha publicado o artigo, ela já tinha tido acesso ao artigo, falou que não, mas tinha, estava lá na casa do cara. E ela disse que a mesma coisa que Deus falou para ele, porque ela ficou sabendo no dia seguinte,
conversando com ele, você viu aqui, ó. Muito cedo no dia seguinte, J. Turner ligou e disse que estava com pressa aí na cidade em pouco tempo, queria que eu contasse tudo o que Deus havia me mostrado em visão. Foi com medo e tremor que contei tudo a ele. Depois que eu terminei, ele disse que havia contado exatamente a mesma coisa na reunião da noite passada. Entendeu, gente? Ele falou, peraí, como assim? Você teve uma visão com o artigo que eu escrevi igual? A mesma coisa? Falou, mas eu não sabia que você tinha escrito isso. O cara achou estranho aquele negócio. Aí ela ainda jogou essa aqui, ó. Fiquei alegre, pois esperava que ele se manifestasse contra mim. Ela quis enrolar o Joseph Bates dizendo que não, eu ainda fiquei feliz, né? Porque eu achei que ele iria contra a visão, mas na verdade ele pensa igual a mim. Olha que coincidência. Muito bem. Já na primeira visão, gente. Já aconteceu esse negócio aí. Olha o modus operandi, tá? Bom, vamos lá que a gente tem muita coisa para apresentar. Estão no minuto 25 já. De acordo com a carta de Ellen White, escrita por Joseph Bates, a gente tem que analisar a situação e levantar algumas questões aqui. A senhora White entrou na casa do Sr. Turner, ali ficou por 2 horas no mínimo, aparentemente sozinha. Já é meio esquisito, mas tá, ela estava lá. O porquê, não sei. Ela sabia que o artigo escrito pelo Sr. Turner estava dentro da casa dele. Ou ela viu o artigo ali, ou alguém havia contado a ela sobre isso. Mas ela sabia porque ela escreveu sobre isso para o Joseph Bates. Ela teve claramente o tempo necessário e principalmente uma grande oportunidade de ler o artigo do Sr. Turner. Algo que era de profundo interesse dos adventistas da época. Afinal, era sobre uma doutrina que mudaria completamente o rumo do movimento. Verdade. Isso aí era, né? Imagine. Uau! Era uma chave que iria virar e iria mudar todo o jogo ali. Nós sabemos que ela mesma possuía um extremo interesse a respeito do assunto escrito no artigo. É verdade, ela tinha. Né? Isso aqui tá tudo no meu livro, tá, gente? Vamos lá. Apesar do profundo interesse que ela tinha a respeito do assunto, ela alega que não leu o artigo porque isso dava a ela dor de cabeça. Ela falou isso na carta. Agora, tem gente que se pergunta: como ela sabia que ler o artigo dava a ela dor de cabeça se ela, de fato, disse que em nenhum momento, efetivamente, ela leu o artigo? Como que ela sabia que dava dor de cabeça sem ler o artigo? Ah, me dava dor de cabeça ler o artigo, mas você disse que não leu o artigo, Ellen White. Bom, naquela mesma noite ela chegou à sua própria casa, depois ela foi para a casa dela, onde a reunião com o Sr. Turner já havia acontecido. Ela alega que ninguém da sua família comentou absolutamente nada a respeito do que foi dito na reunião pelo Sr. Turner, apesar do profundo interesse que ela e a sua família tinham sobre o assunto, o que seria algo, concordemos, extremamente insólito. Ela e sua família tinham a vida totalmente focada em assuntos religiosos, mas não falaram absolutamente nada sobre a bomba que o Sr. Turner havia acabado de divulgar na reunião minutos antes. Estranho. Quando ela finalmente relata ao Sr. Turner a visão que ela havia recebido de Deus, ele responde dizendo a ela que, curiosamente, tal visão foi exatamente o que ele havia apresentado na reunião que havia ocorrido na noite passada na casa da família de Ellen White, minutos antes de ela chegar. Olha o rolo, galera. Olha esse rolo aqui. Tá. Então, assim, já começa com isso. Muito bem. O fato é que depois disso, como a gente falou ali, ela e o Joseph Turner já azedou o relacionamento. Ele com certeza jogou na cara dela que ela havia tentado usurpar ali do conteúdo do artigo dele. E ele já viu que ela não era de confiança e azedou o relacionamento. Bom, com certeza ele passou a falar para algumas pessoas, ó, essa mulher aí tem coisa errada com ela. E ela, em retaliação, iniciou um processo de difamação da imagem do Sr. Turner. Isso aqui é uma constante também no ministério dela, tá? Ela briga com os caras descobrem, né, as maracutaia dela, começam a divulgar, e aí ela, não, agora azedou. Aí ela começa um processo de difamação de caráter, assim, absurdo, ad hominem total ali pra
tentar, enfim, tirar a moral da pessoa ali. O que é normal entre os adventistas até hoje, esse negócio aí, tá? É uma herança maldita aí que os adventistas costumam fazer isso mesmo, que cair matando em cima dos seus críticos para tentar, né, de alguma maneira, através de ataques ad hominem, tirar, enfim, manchar a imagem da pessoa aí, para fazer com que o povo que está lá dentro não acorde, né, para essas loucuras aí que acontecem nessa igreja. Vamos lá. Olha o que ela escreveu do Joseph Turner, respeito do Joseph Turner. Joseph Turner trabalhou para colocar meus amigos e até mesmo meus parentes contra mim, e conseguiu em certa medida. E para que tudo isso? Foi porque eu lhes havia contado fielmente o que Deus havia me mostrado a respeito de sua conduta fanática. Claro, ele que era o fanático, né? E, apesar que ele era também. E para justificar-se, ele circulou falsidades para destruir o meu poder de influência. Minha sorte parecia difícil de suportar, afundei em desânimo e minha mente vagou por 2 semanas. Meus parentes achavam que eu não sobreviveria, mas os meus irmãos e minhas irmãs se reuniram para orar por mim. Eu fui sensível às suas orações sinceras e eficazes. O poder do forte inimigo foi quebrado e eu fui liberta de suas mãos e fui imediatamente levada em visão. Bom, o que ela tinha que o Joseph Turner não tinha era o dom de profecia, né? Claro que segundo ela, né? Então, quando ela precisava, ela tirava da cartola mais uma visão, pronto, já impressionava a galera, falava, opa, a mulher estava em visão, deve ser verdade. E naquela época, até hoje, assim, né? As pessoas são bem ingênuas, mas principalmente naquela época, elas eram muito impressionáveis, assim, se impressionavam com essas ideias de visões aí da Ellen White. Bom, vamos seguir adiante. William Foy, vamos falar desse cara aqui agora. Tá. William Foy foi um cara. Então a primeira visão ali, aquela bagunça. Agora vamos falar de um outro cara que ela também plagiou as visões. Tá. Esse cara chamava William Foy. Ele era um pastor episcopal e ele disse que ele fazia parte do movimento Millerita e ele dizia que desde 1842 ele passou a ter visões do céu. Tá? Ele era muito conhecido ali no circuito da época, no movimento Millerita, etc. E ele passou a viajar muito no circuito local e a divulgar o teor das suas visões ali para grupos milleritas. Ficou bem conhecido. Ellen White fazia parte desses grupos, ia ver ali o William Foy e ouvia a respeito das visões dele e ela ficava maravilhada. Ela falava, meu Deus, esse cara, ele dizia que deixava o corpo e ascendia a níveis celestiais paradisíacos e ela ouvia aquilo e falava, uau, que coisa maravilhosa. Bom, em dezembro de 1844, e logo na sequência, né, ela começou a dizer que passou a receber visões também. E essa notícia chegou nos ouvidos do William Foy. Falou, oh, tem uma pessoa aí também recebendo visão, que fazia parte do movimento Millerita. É mesmo? Quem é? Ah, é uma jovem, uma tal de Ellen White. É mesmo? Interessante. E ele falou, não, peraí, eu já tenho alguma experiência no ramo, eu quero sentar aí com a jovem aprendiz e quero conversar com ela. Ele se encontrou com ela e sentou com ela um pouquinho, bateram um papo ali e tal, e conversaram por algumas horas e ele divulgou algumas visões que ele tinha tido naquele período ali, ela ouviu tal, e ela falou também da visão que ela tinha tido, e muito bem. No dia seguinte, Ellen White ia se apresentar publicamente por uma congregação lá de Portland. E William Foy resolveu ir assistir ela sem falar nada para ela. Resolveu ir lá ver, né, o que ela iria dizer. Muito bem. Mais ou menos na metade da fala de Ellen White, ela contando as visões dela, o Sr. Foy se levanta subitamente no meio da congregação e, indignado, começa a dizer em alta voz que o que Ellen White estava contando que ela tinha recebido em visão, para aquele público ali, direta e exclusivamente de Deus, era exatamente o que ele também tinha recebido em visão, algum tempo atrás, e tinha falado para ela um dia antes, na conversa dele. Ai, galera, sinceramente, irmão. Ele ficou indignado, falou aquilo e saiu fora, tá? E nunca mais quis saber nada de Ellen White, ficou indignado com ela.
Muito bem. Aí o que aconteceu? Depois disso ele chegou e falou, quer saber? Eu vou publicar minhas visões e vou patentear elas, vou registrar elas, né? Para que essa doida aí não fique roubando o teor das minhas visões mais. Vou deixar registrado aqui para que não fique dúvida que são minhas. Bom, ele fez isso. Só que nem assim funcionou, porque ela mesmo assim copiou, tá? As visões dele. E é aqui que a gente vai entrar agora para mostrar alguns textos. Como é que a gente vai fazer aqui, gente? Eu peguei essa visão, eu peguei o livro. Eu peguei, peraí, acho que eu peguei essa visão e mais 3 ou 4 livros para apresentar para vocês algumas citações somente. Acho que eu peguei 3 citações de cada autor que ela copiou, porque tem alguns livros que não foi de um autor só. Por exemplo, o Grande Conflito é uma salada, tá? Ela, do que a gente sabe, ela pegou aí uns 7 ou 8 livros que ela plagiou, tá? Desejar de Todas as Nações também tem lá uns 5, 6 livros de diferentes autores. Caminho a Cristo também. O Sketches from the Life of Paul, que é um livro que não foi traduzido. Você lembra que eu falei que tinha alguns livros que não foram traduzidos para o português? Esse é um livro sobre o apóstolo Paulo, que foi lançado somente aqui nos Estados Unidos e tirado de circulação, porque o povo descobriu que era plágio, então tiraram de circulação e não foi traduzido. Então, assim, eu peguei esses, mas tem muito mais coisas. É óbvio que não tem como. Se a gente for falar de todos os plágios dela, a gente teria que escrever uns 400 livros. Né? Não, 400 livros não, mas pelo menos uns 50 livros com 400 páginas cada, né? Para poder mostrar os plágios. Que você tem que pegar o livro original e o livro dela. O livro original, o livro, e claro, né? Aqui no Descortinando Adventismo volume 3, eu fiz ali para cada um desses livros que a gente colocou, que ela plagiou, eu conto a história, né, de como que as pessoas descobriram esses plágios. Então é bastante interessante, assim, esse capítulo. Eu creio que esse capítulo aí tem umas 75 páginas, só esse capítulo aí. É bastante coisa, mas vamos lá. Primeira visão ali, as primeiras visões dela, né? A primeira visão foi aquela que a gente falou, que foi copiada também, mas essas subsequentes, ela colocou ali no livro Christian Experience and Views of Mrs. White, que foi lançado em 1851. E William Foy, ele registrou as visões dele em 1845 num livro chamado The Christian Experience of William E. Foy. Até mesmo o nome do livro é parecido, né? Acabei de me tocar disso aqui. Bom, vamos lá. Então vamos mostrar aqui os dois textos, né? E a gente pegou acho que três exemplos somente para jogar aqui nos vídeos de cada um desses autores, para não ficar muito extenso, senão a gente vai ficar 3 horas falando aqui, né? Mas no livro tem muito, muito, muito mais. Muito bem, vamos lá. Ellen White versus William Foy. O tema: Anjos possuem cartões no céu. Eu peguei uma parte da visão e coloquei ali como um título. Então vamos lá. O original dele, né? De novo, lançado em 1845, ele escreveu o seguinte: Eu então vi incontáveis milhões de seres iluminados vindo com cartões em suas mãos. Esses seres iluminados se tornaram nossos guias. Os cartões que eles carregavam brilhavam acima do brilho do sol, e eles os colocaram em nossas mãos. Tá vendo, gente, de onde ela tirou essa ideia? Agora eu vou ler o dela. Mas essa ideia dos cartões de ouro, que é uma loucura, que ela falou que os anjos usam no céu, tá aqui, tirou desse cara aqui, ó. Olha lá. E ela lançou esse livro em 1851, 6 anos depois do livro original do William Foy. Todos os anjos comissionados para visitar a Terra levam um cartão de ouro e, ao entrarem e saírem, apresentam-no aos anjos que ficam às portas da cidade. Tá vendo? Tirou a ideia desse cara aí. Vamos lá. Árvore, porque, né, você pode perguntar, pô, de onde essa mulher tirou esse negócio? Eu nunca vi ninguém falar esse negócio de cartão de ouro. Que loucura é essa? Foi desse outro doido aí que ela tirou. Agora outro tema. Árvore da vida feita de ouro transparente. Olha o que William Foy falou. Então eu vi num lugar grandioso uma árvore cujo tronco era como ouro transparente e os galhos também eram como ouro transparente. Ellen White. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provia um rio puro de água e de cada lado do rio estava a árvore da vida.
De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado outro, ambos de ouro puro e transparente. Olha lá, ouro transparente. Ouro puro e transparente. A princípio pensei que via duas árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima de uma só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos. Seu fruto era esplêndido e tinha o aspecto de ouro. Vamos lá. Os santos no céu alinhados em um quadrado simetricamente perfeito. William Foy. Então, eu vi no meio do lugar uma multidão inumerável, vestida com vestes brancas, em pé, em um quadrado perfeito, tendo sobre suas cabeças coroas de glória resplandecente. Ellen White. Antes de entrar na cidade, os santos foram dispostos em um quadrado perfeito. Ali, sobre o mar de vidro, 144 mil ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Que história é essa de quadrado perfeito? Da onde essa mulher tirou? Desse cara aí. Tá. Outro tema. Não pode comer do fruto da árvore da vida, ainda não. Olha essa visão que vocês vão lembrar. Essa visão dela, né? William Foy. Com uma voz amável, o guia então falou comigo e disse: Aqueles que comem do fruto desta árvore não voltam mais à terra. Ergui a mão para comer do fruto, para não mais voltar à terra, mas infelizmente, eu imediatamente me encontrei novamente nesse vale solitário de lágrimas, o dever de declarar as coisas que assim me foram mostradas aos meus semelhantes. Olha lá. O que ela disse? Ellen White agora? Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Disse ele. Agora não. Os que comem do fruto desse lugar não mais voltam à terra. Tá vendo? Exatamente ali. Aqueles que comem do fruto desta árvore não voltam mais à terra. Exatamente o que o cara tinha escrito. Mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás o fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse: Deves novamente voltar à terra, relatar a outros o que te revelei. Então o anjo me trouxe mansamente a este mundo escuro. Ok. Bom, 3 exemplos para vocês analisarem e vocês tirem as suas conclusões, né? Muito estranha, extraordinariamente semelhante às visões, né? E ela conhecia o cara e o cara falou aquilo na reunião, enfim. 2 mais 2, né? São 4, né, meu amigo? Então aí você faz as contas e vê se bate aí também. O fato é que isso aqui a gente só está aquecendo os motores, tá? Vamos agora falar sobre um cara chamado Walter Ray, muito conhecido agora no circuito das pessoas que estão despertando para a loucura do Adventismo, estão descortinando o Adventismo. Esse cara já está, né, bastante conhecido. Walter Ray lançou um livro chamado A Mentira White, ou The White Lie, né, em inglês, em 1980, se eu não me engano. E foi uma bomba na igreja adventista esse livro, porque esse cara, ele era um pastor adventista que era fanático por Ellen White, tá? Um pouquinho aqui da vida dele. Ele nasceu em Minneapolis no dia 12 de junho de 1922, faleceu já, 30 de agosto de 2014, mas ele era um cara que reverenciava Ellen White, foi pastor adventista por muitos anos. Ele reverenciava tanto ela que ele escreveu 3 livros a respeito dela. Ele tinha um plano de lançar 4 livros, ele escreveu e lançou 3 volumes extensos sobre ela. O volume 1 era sobre o Velho Testamento, o volume 2 sobre o Novo Testamento e o volume 3, os livros de Daniel e do Apocalipse, mas tudo baseado naquilo que ela escreveu a respeito, né, desses temas aí. Muito bem. O que aconteceu? Esse cara era muito, muito assim, fanático por ela, e ele, por um tempo, ele foi pastor de uma igreja aqui de Orlando, inclusive, pastor de uma igreja adventista daqui, e ele passou por essa fixação que ele tinha por Ellen White, ele falava a respeito, né? Ele começou a se conectar com famílias adventistas que haviam herdado os livros de Ellen White da biblioteca pessoal dela. De alguma forma, eles tinham esses livros, né? Por serem muito, muito tradicionais. Talvez um tataravô, bisavô ganhou lá, de algum parente de Ellen White ganhou alguns desses livros e acabaram ficando com eles. E eles, de uma família aqui de Orlando, chamada Crass Family,
uma família tradicional adventista, eles tinham um livro da biblioteca pessoal dela e eles resolveram doar para o Walter Ray esse livro. O livro era dela, ela tinha, era da biblioteca pessoal dela, mas era um livro que ela tinha escrito também, que se chamava Sketches from the Life of Paul. Esse livro foi publicado aqui nos Estados Unidos em 1883, mas imediatamente tirado de circulação. E ele perguntou, mas por que esse livro foi tirado de circulação? O que aconteceu? E essa família que doou o livro para ele falou, não, é porque aparentemente o livro tinha muitas similaridades com um outro livro da época, então eles tiraram de circulação. Ele achou aquilo estranho. Falou, nossa, mas que coisa. Só que esse período que esse cara ficou escrevendo livros sobre Ellen White, tão fanático sobre Ellen White, que lia tudo dela, etc. Imagine, o cara escreveu 3 volumes sobre os escritos dela, elogiando ela. Então ele leu tudo dela diversas vezes. Praticamente tudo, né? Ele não conhecia esse livro aí. Mas enfim, o que Deus estava fazendo com esse cara nessa época? Por que ele estava fazendo isso? Ao fazer isso, ele começou a reconhecer muito facilmente os padrões de escrita de Ellen White. Então, tipo assim, ele batia o olho e ele falou, não, isso aqui Ellen White escreveu. Isso aqui ele sabia os padrões, a forma literária dela. Né? Ele acabou aprendendo depois de tanto tempo mexendo com esse negócio aí. Muito bem. Ele pegou esse livro, Sketches from the Life of Paul, e essa história que essa família contou para ele, ele achou estranho e tal, mas falou, tá, isso aí deve ter sido alguma difamação de algum invejoso aí a respeito de Ellen White, e com certeza não tinha nenhum problema. Não foi o suficiente para abalar a fé dele em Ellen White, basicamente. Seguiu a vida. Mais à frente, ele recebeu de uma outra família, já quando ele foi fazer o PhD dele, lá na Universidade de Southern California. Ele foi fazer esse PhD dele lá, e lá ele acabou verificando que existia um livro chamado de Alfred Edersheim, chamado Elisha the Prophet, que ele recebeu de uma família adventista também, que fazia parte da biblioteca pessoal de Ellen White também. E essa família doou esse livro para ele, a família Wellesley Magan. Doou esse livro para ele e ele achou interessante. E ele começou a ler o livro e ele falou, peraí, tem esses padrões que estão nesse livro aqui, eu já li em algum outro lugar. E ele se tocou que era nos livros de Ellen White. Aí a coisa começou a ficar estranha. Falou, peraí, eu já tinha aquele problema lá com outro livro. Tudo bem, deixa eu passar. Agora pegou esse livro, começou a ler e falou, parece que eu já tinha lido esse livro. Em algum lugar foi pegar um livro da Ellen White chamado Patriarcas e Profetas e reconheceu que tinha coisa desse livro ali. Falou, ué, mas que coisa. Aí ele começou a fuçar nesse autor, Alfred Edersheim, e descobriu que ele havia lançado uma série de 7 volumes sobre o Velho Testamento, e que os volumes de 1 a 4 possuíam títulos, capítulos, tópicos e frases inteiras reproduzidas de maneira inescrupulosa por Ellen White no livro Patriarcas e Profetas. Meu Deus do céu. Bom, aí ele começou a... Peraí, tá? Começou a investigar mais. E ele começou a ver que alguns outros livros de Edersheim também tinham sido plagiados por ela, tá? Um livro chamado, por exemplo, The Life and Times of Jesus the Messiah, tinha sido plagiado por ela para escrever o livro Desejado de Todas as Nações, parte do livro Desejado de Todas as Nações. Aí ele falou, peraí, agora a coisa está feia aqui. Muito bem. Quando ele começou a descobrir essas coisas, e começou a se preocupar com isso, ele começou a mandar todas essas descobertas dele para um cara chamado Robert Olson, que foi o diretor e o curador do White State por muito tempo. Tá? Ele descobria e mandava para esse cara e falou, amigo, eu tô achando meio estranho, tô achando umas coisas meio igual aqui no livro de outras pessoas, livros anteriores aos livros de Ellen White.
O que está acontecendo? Aí o cara pegava o Robert Olson, em vez de dizer, não, você tá louco? Ele falou, sério? Me fale mais sobre isso. E ele começou a meio que enrolar o menino ali, o Walter Ray, tá? Muito bem, até aí tudo bem. O problema é que um sujeito chamado Bruce Weaver, que era um estudante de teologia lá em Andrews, na Andrews University, um seminarista, ele descobriu um arquivo secreto lá em Andrews. Descobriu um arquivo sobre a vida de Walter Ray, que era amigo dele. O Bruce Weaver era amigo de Walter Ray. E lá, como ele era seminarista, ele começou a ter acesso a muitas coisas lá dentro da Andrews. E lá ele viu que tinha um arquivo com o nome do amigo dele chamado Walter Ray, lá nos locais mais fechados ali da cúpula da Andrews, de teologia. Ele viu esse arquivo e ele falou, peraí, por que esse arquivo aqui está com o nome do meu amigo do Walter Ray? Ele pegou o arquivo, esse dossiê, e foi querer bisbilhotar e ver o que tinha lá dentro. Ele começou a ver que a vida do Walter Ray estava toda lá, a vida dele, assim, partes relevantes, né? E todas as conversas que ele tinha tido com o Robert Olson, estava tudo sendo registrado pelo White State e estava sendo enviado para o Arthur White, que era o neto de Ellen White, porque o Robert Olson, quando viu que o cara estava descobrindo ali os plágios, ele desesperou, mas ele não falou nada pro cara. Ele pegava e mandava pro Arthur White, e o Arthur White e ele criavam estratégias de contenção para que esse problema não ficasse público, essa bomba não estourasse. E eles, e aí, o que nós vamos fazer? Ah, faz assim, leva ele no banho-maria, bababá, não sei o quê. E ele descobriu esse arquivo, pegou esse arquivo todo secreto sobre o Walter Ray e mandou pro Walter Ray. Pegou e mandou pro Walter Ray. O Walter Ray abriu aquele arquivo e falou, o quê? Tô sendo enrolado pelo Robert Olson. E nesse arquivo, tá, a igreja também falava de outras obras que eles também sabiam que Ellen White tinha plagiado, de outros autores, e aquilo ali acabou servindo de munição para o Walter Ray botar a boca no trombone enfim, cavar ainda mais sobre os plágios, né? Tinha coisas que ele não sabia que estavam ali no arquivo secreto, e aquilo ali ajudou ele a encontrar vários outros plágios, enfim. O Bruce Weaver, que foi o amigo dele que mandou o arquivo para ele, se meteu em problema, eles expulsaram ele da faculdade, não pôde se formar como pastor adventista. Acho que ele até depois disso até ficou feliz por não ter se formado, que é uma loucura. E o Walter Ray se indignou. Ele ainda como pastor apresentou todos os achados dele no Los Angeles Times, que era um jornal de jornais de maior circulação na época nos Estados Unidos, no dia 23 de outubro de 1980, num artigo escrito por John Dart, intitulado Plagiarism Found in Prophet Books, né, os plágios encontrados nos livros de uma profeta. Esse artigo foi uma bomba e, claro, logo após isso, Walter Ray foi demitido sumariamente após 36 anos de ministério pastoral ao serviço da IASG. Muito bem. O legado de Walter Ray, obviamente, é de altíssima importância, o que ele deixou para nós. E agora a gente vai apresentar alguns dos exemplos de seus achados e outros que a gente também localizou e juntou ali. A princípio, a gente vai falar sobre o livro Sketches from the Life of Paul, agora, e depois a gente vai achar... Esse não foi encontrado por Walter Ray, mas a gente vai falar antes, e depois, na sequência, a gente vai falar sobre os achados de Walter Ray, que foi o Desejado de Todas as Nações, o Grande Conflito, principalmente, e alguns outros. Vamos lá, gente. Vamos lá então, pessoal. Sketches from the Life of Paul. Vou falar desse livro aqui. Bom, Ellen White lançou esse livro em 1883, como a gente disse ali anteriormente. Porém, 28 anos antes de Ellen White lançar o livro dela, uma dupla chamada Conybeare and Howson escreveram e publicaram um livro chamado Life and Epistles of the Apostle Paul. Muito bem. Esse era aquele livro que o Walter Ray havia sido avisado, né, por aquela família, a família Crass, que, enfim, haviam tantas similaridades com o livro de Ellen White que
o livro foi obrigado a ser tirado de circulação pela Igreja Adventista para que não sofresse um processo. Apesar de que sim, na época não existia a lei do plágio, etc., era um negócio que ia ficar muito patente, muito claro, ao ponto de eles recuarem e tirar o livro de circulação. Em 1907, um médico chamado Charles Stewart, que era um médico do hospital de Battle Creek, que foi aquele cara que mandou uma carta para Ellen White, perguntando, acho que a gente falou sobre isso no volume 1, rapidamente, perguntando sobre, peraí, Ellen White, é o seguinte, eu vi aqui que tem um livro muito parecido com o seu. Ele foi o cara que descobriu, tá? Ele que foi o cara que descobriu esse problema aqui com relação a esse livro do Conybeare and Halsen. Que história é essa? Eu li o livro do Conybeare e é igualzinho ao seu. O que está acontecendo? Ellen White, na época, quando ele indagou, porque o que aconteceu? Nessa época, aqui, em 1907, os médicos de Battle Creek já não acreditavam mais em Ellen White. Tá? Eles já tinham pego muitas inconsistências no ministério dela. E esse cara, tipo assim, isso foi a gota d'água. Ele chegou e falou assim, ó, seguinte, o que está acontecendo? A gente quer uma resposta. A gente viu aqui que você plagiou esse livro do Conybeare and Halsen, o livro Sketches from the Life of Paul, e a gente quer respostas. Ellen White, antes disso, quando eles tinham perguntado para ela sobre que eles tinham algumas dúvidas, eles não tinham falado do que era ainda. Falou, a gente tem algumas dúvidas com relação ao seu ministério. Ela pegou e respondeu assim, é mesmo, vocês têm? Então o senhor me mandou dizer que vocês podem perguntar o que vocês quiserem, que ele irá me ajudar a responder todas essas questões que vocês têm, todas as suas dúvidas. Pode mandar. Aí esse Dr. Charles mandou essa pergunta. Tá, e esse livro aqui que você copiou? Que você plagiou da Conybeare and Halsen? Mandou para ela os plágios, mandou tudo. Aí ela pegou e falou assim, na verdade, o senhor me deu uma outra visão aqui, dizendo que eu não devo, que esse tipo de pergunta eu não devo nem ventilar, porque é um negócio tão absurdo, que fere tanto a minha dignidade, que Deus me falou, ó, você não merece, esse cara não merece nenhuma resposta, deixa ele no seu silêncio que é melhor. E mandou essa resposta pro cara, fugiu da raia. Muito bem. O cara ficou indignado, esse Dr. Charles Stewart, e ele publicou um livro de 89 páginas, colocando lado a lado os plágios de Ellen White do livro de Conybeare and Halsen. E é isso que a gente vai mostrar aqui agora. Bom, a Igreja Adventista sabe de todos esses problemas há muito tempo e nunca se manifestaram a respeito de uma maneira oficial, assim, falou, ó, tem assim uma outra pessoa que diz, realmente, tal, mas não havia lei do plágio. Isso não é suficiente, a igreja precisa se manifestar publicamente de uma maneira mais contundente para explicar esses problemas aí para os seus membros. Não sei se vão fazer, se não vão fazer. A gente vai mostrar, a gente vai expor os membros que tirem as suas próprias conclusões depois disso daqui. Vamos lá então. Sketches from the Life of Paul, de Ellen White, versus Life and Epistles of the Apostle Paul, de Conybeare and Halsen. Vamos lá, o tema, os juízes em assentos escavados na rocha. O original, escrito em 1855, de Conybeare, dizia o seguinte, os juízes sentavam-se ao ar livre, em assentos escavados na rocha, numa plataforma que era subida por um lance de degraus de pedra, imediatamente a partir da ágora. Ellen White, em 1883, escreveu o seguinte no Sketches from the Life of Paul, os juízes sentavam-se ao ar livre, em assentos escavados na rocha, numa plataforma que era subida por um lance de degraus de pedra, vindos do vale abaixo. Ela só mudou o finalzinho, vindos do vale abaixo. De novo, aqui a gente vai pegar somente 3 exemplos, senão vai ficar muito extenso. Pra você saber mais, você vai ter que ler o livro. A adoração a Deus Diana e a prática da magia. Essa é a história do apóstolo Paulo, né? Então era tudo que envolvia ali a história dele. O livro de Conybeare. Esta cidade era conhecida
em todo o mundo pela adoração de Diana e pela prática da magia. Ellen White, a cidade era famosa pela adoração da deusa Diana e pela prática da magia. O grito de fúria do povo de Éfeso. Conybeare e Halsen. Tal discurso não poderia passar despercebido, pois foi como se fogo fosse lançado sobre materiais inflamáveis. O sentimento de fúria da multidão de artesãos reunidos irrompeu imediatamente num grito de honra à protetora divina da sua cidade e de seus ofícios. Grande é a Diana dos Efésios. Ellen White? Esse discurso foi como se fogo fosse lançado sobre palha. Os sentimentos de fúria do povo foram despertados e explodiram no grito. Grande é a Diana dos Efésios. Vamos lá. O linchamento de Paulo pelo povo de Éfeso. Conybeare e Halsen. Foi apenas a reverência deles pelo lugar santo que o... Eu vou trazer 5 exemplos aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho. Foi apenas a reverência deles pelo lugar santo que o preservou de ser despedaçado no local. Eles o apressaram para fora do recinto sagrado e o atacaram com golpes violentos. Ellen White, 30 anos depois, somente a reverência deles pelo templo salvou o apóstolo de ser despedaçado no local. Com golpes violentos e gritos de triunfo vingativo, arrastaram-no para fora do recinto sagrado. Vamos lá, Onésimo e Filemon, o tema. Conybeare. Mas todos os discípulos que agora ministram a Paulo em Roma, ninguém tem para nós maior interesse do que o escravo asiático fugitivo Onésimo. Ele pertencia a um cristão chamado Filemon, membro da igreja de Colossos, mas ele roubou seu mestre e finalmente encontrou o caminho para Roma. Ellen White. Entre os discípulos que ministraram a Paulo em Roma estava um certo Onésimo, fugitivo da cidade de Colossos. Ele pertencia a um cristão chamado Filemon, membro da igreja de Colossos, mas ele roubou seu mestre e fugiu para Roma. Muito bem. Você pode falar assim, né? Cleison, mas é a mesma história, está na Bíblia, é claro que vai ser parecido. Isso é verdade. O problema é que como que você acaba detectando plágios, tá? Isso é uma técnica para detectar plágios. Você não vê somente o conteúdo do que foi escrito, mas você vê também a forma literária e as expressões usadas pelos autores. Se você tem o conteúdo, a forma literária e as expressões iguais, é plágio. Você está entendendo? Então não é somente o conteúdo, não, gente. É a estrutura das frases, enfim. Isso uma pessoa que é especialista nisso, expert nisso, em detectar plágios, ele vai buscar todos esses detalhes. E nesse caso ficou mais do que comprovado que Ellen White ela copiava não somente o conteúdo, mas a forma literária e também a estrutura e as expressões, etc. Então isso não veio da Bíblia, mas sim dos autores lá, Conybeare e Halsen, que foi copiado por Ellen White. Todo o esquema de plágio, na verdade, de Ellen White, ele não era tão simples. Ela pegava... Por isso que tem coisas que é um pouco mais difícil de provar, porque ela pegava o conteúdo, sim, as expressões, a forma, etc., mas ela tentava maquiar, entendeu? Então, passava para as assistentes dela mexiam um pouco ali, dava uma requebrada. Aí passava para outra assistente, dava mais uma editadazinha, blá, blá, e voltava para ela, aí ela finalizava maquiando um pouquinho mais, assim. Então, mas mesmo assim é possível detectar praticamente quase tudo assim que ela plagiou. Bom, como eu falei ali, da historinha do Charles Stewart, né, sobre esse livro. Na verdade, a gente tem aqui a carta, né, que a senhora White escreveu. Acho interessante eu trazer, apesar que já está longo esse vídeo, mas é interessante. Se lembra que ele perguntou, que tinha questionamentos, etc. Dr. Charles Stewart, e o que Ellen White escreveu. Recentemente, nas visões noturnas, me vi em meio a um grande grupo de pessoas. Estavam presentes o Dr. Kellogg, que era o Kellogg, do cereal Kellogg's, né? Esse cara também já viu que Ellen White, naquela época, já via que ele acreditou nela por um tempo, mas depois viu que ela era uma farsa. Presentes o Dr. Kellogg, os anciãos Jones, Taney e Taylor, o Dr. Paulson, o ancião Sadler, o juiz Arthur e muitos de seus associados.
Fui instruída pelo Senhor a solicitar a eles e a todos os outros que tenham questionamentos e algo que os esteja incomodando em suas mentes em relação aos testemunhos, que são os escritos, os livros dela, que prestei, que especificassem quais são suas objeções e críticas. O Senhor me ajudará a responder essas objeções e a esclarecer aquilo que possa parecer complicado. Aí, que os que estão agora perturbados coloquem no papel uma declaração das dificuldades que lhes deixam perplexas as mentes, e vejamos se não conseguimos lançar alguma luz sobre o assunto e que alivie os seus questionamentos. Chegou a hora de os líderes nos exporem as perplexidades que falaram às enfermeiras e aos seus médicos associados. Eles já estavam contando, né? Ó, estava se espalhando, essa mulher é uma farsa. Vejamos agora suas razões para falar com os estudantes de uma forma que destruiria sua fé nas mensagens que Deus envia ao seu povo. Você vê que isso não é algo novo, gente. As pessoas já sabem disso. Aqui nos Estados Unidos há bastante tempo, tá? Já naquela época dela já, o pessoal já tinha se tocado. Mas é abafado, e aí tem uma cegueira espiritual. Mas vamos lá. Vejamos agora suas razões para falar com os estudantes de uma forma que destruiria sua fé nas mensagens que Deus envia ao seu povo. Livro escrito por Ellen White. Que tudo seja escrito e submetido àqueles que desejam remover as perplexidades. Bom, o Dr. Charles falou, então tá bom, eu vou mandar. Aí ele pegou e mandou as perplexidades dele. Um grande número de perplexidades encontradas nos seus escritos. Quando ela se deparou com um confronto corajoso do Dr. Charles, o que ela fez? Será que ela respondeu a ele, explicando como ela disse que Deus iria ajudar ela a responder? Negativo. O que ela falou? Ela falou exatamente o contrário. Ela mudou de ideia, que foi o que eu falei ali agora há pouco. Olha o que ela escreveu. Tive uma visão em que eu estava falando para um grande grupo de pessoas, onde muitas perguntas foram feitas sobre meu trabalho e meus escritos. Fui orientada por um mensageiro do céu a não assumir o fardo de receber e responder a todas as afirmações e dúvidas que estão sendo colocadas em muitas mentes. Ela fugiu da raia, entendeu? E aí o cara ficou bravo e lançou aquele livro ali mostrando os plágios dela. Bom, vamos lá. O grande conflito. Tá, o grande conflito aqui é pesado o negócio, gente, porque esse é o maior livro, né, adventista, aí, o livro de maior sucesso de Ellen White. O que aconteceu? O Dr. Stewart, esse mesmo médico que expôs os plágios de Ellen White, ele não parou nessa descoberta, ele começou a cavar e ele e o Walter Ray também, eles acabaram encontrando muita coisa, muitos plágios, né, nesse livro aí do Grande Conflito e exporam ao público, né, essas descobertas, tá? Quando o Dr. Charles descobriu sobre o Grande Conflito, olha o que ele escreveu. Ele tinha informantes ali que trabalhavam. Informantes assim, ele conheceu uma pessoa que trabalhou com Ellen White e essa pessoa falou para ele que de fato ela plagiava. Olha só o que ele escreveu, tá? Ele falou assim, ó: fui informado por uma pessoa de confiança que teve a oportunidade de saber, ele escrevendo para Ellen White, que você, na preparação de seus diversos trabalhos, consultou livremente outros autores. Consultou livremente outros autores, copiou, né? E que às vezes era muito difícil organizar o assunto de seus livros de tal maneira de modo a evitar que o leitor detectasse que muitas das ideias foram tiradas de outros autores. Olha só, gente. Olha que bomba esse negócio. Que uma loucura. O D.M. Kenwright, que foi um cara que fazia parte do núcleo duro ali da Ellen White, era um cara que era parceiro dela por muitos e muitos anos, dela e do Tiago White, também descobriu as farsas, acabou, né, se voltando contra eles depois, escreveu um livro chamado Life of Ellen White, que é maravilhoso, recomendo. E ele disse o seguinte nesse livro: ele revelou que várias outras pessoas que eram próximas a Ellen White também falaram da mesma situação dos plágios, algum diretamente a ele. Olha só o que ele escreveu. Uma irmã adventista que esteve com a senhora White por 10 anos disse pessoalmente à autora que a viu copiando um livro em seu colo. Não sei se já viram aquela charge assim, que ela tá com um livro que ela tá plagiando e tá com outro que ela tá escrevendo, assim, que ela tá copiando o que ela tá lendo nesse livro, né? E aí tem uma pessoa tentando entrar na sala dela para conversar com ela, batendo na porta, assim, aí tá a secretária dela, assim, né, nessa charge, né, falando assim:
A senhora White não pode te atender agora. Nesse momento ela tá no meio de uma visão recebendo revelações do Senhor. E tá ali ela copiando, plagiando. Que absurdo, galera. Mas é o que acontecia mesmo. Então olha lá o que ele escreveu. Uma irmã adventista que esteve com a senhora White por 10 anos disse pessoalmente à autora que a viu copiando um livro em seu colo. Quando visitantes chegavam em sua casa, ela cobria o livro com um avental até que eles saíssem, depois continuava com a cópia. Meu Deus do céu, galera. Ó, Ken Wright, ele relata ainda o importante caso da senhora Marion Davis, que foi uma das assistentes que mais ajudou a senhora White a organizar, redigir e revisar as suas obras. Olha só. A senhorita Marion Davis, a assistente literária que mais ajudou na preparação dos livros da Sra. White, foi um dia ouvida gritando em seu quarto. Ao entrar, outra funcionária perguntou a causa de seus problemas. Miss Davis respondeu: Eu gostaria de morrer, eu gostaria de morrer. Por quê? Qual que é o problema? Perguntou. Oh, disse a senhorita Davis, que plágios terríveis. Que plágios terríveis. Diz-se que, antes de sua morte, a senhorita Davis ficou muito preocupada com o papel que realizara nos plágios da Sra. White. Em 1911, apenas 4 anos antes da morte da Sra. White, $3.000 foram gastos na revisão de seu livro Grande Conflito. Na época era muito dinheiro. Principalmente para livrá-lo de alguns de seus plágios mais flagrantes. A revisão passou a ser exigida por algumas pessoas de sua própria igreja que tomaram conhecimento dos fatos. Imagine, o pessoal da igreja dela tomou conhecimento, viu, né? Falou, gente, isso aqui vai dar ruim, tá muito descarado, né? Alguém tem que melhorar esses negócios aqui, senão... Aí eles gastaram uma grana para tentar encobrir ainda mais ali os plágios dela, terrível. Enfim, gente, então... vamos ver se tem mais alguma coisa que eu quero mostrar. Antes de eu mostrar os plágios aqui... Tá, sim, é uma declaração do Ken Wright novamente sobre o que ele cria, né? Como é que era a dinâmica dos escritos de Ellen White, qual foi a conclusão final dele sobre isso. Ele escreve o seguinte: a única desculpa plausível que pode ser apresentada para isso é que ela tinha um cérebro doente e era monomaníaca no que diz respeito às suas visões, revelações e ideias religiosas, e pensava que o seu dom lhe dava o direito de fazer, seu dom entre aspas, né? De fazer aquilo que seria normalmente repreensível para outros. Isto explica os seus numerosos plágios e contradições que nunca pareceram incomodá-la. Se tivéssemos espaço, poderíamos fornecer datas, locais e nomes das pessoas envolvidas, quando nós, com alguns outros, lhe contávamos tudo sobre certos acontecimentos relacionados a algumas pessoas. Em breve, ela tinha um testemunho ou visão para eles a respeito do que lhe havíamos contado, mas em vez de revelar a fonte de sua informação, ela transmitia como uma revelação direta de Deus. Ela sabia que conhecíamos a fonte de suas informações, mas isso não parecia desconcertá-la nem um pouco. Então, eles iam lá e contavam uma fofoca de alguém, de uma determinada igreja. Ela chegava naquela igreja e falava para o pessoal: ó, Deus me contou, Deus me mostrou que você está fazendo isso, isso e isso. E isso ela fazia na frente das pessoas que contavam anteriormente a história para ela, que tinham fofocado para ela, entendeu? E os caras olhavam e falavam: peraí, a gente acabou de contar para você, que história é essa que Deus te mostrou? É isso que ele está dizendo aqui, tá? Enfim. O Dr. John Harvey Kellogg, o famoso Dr. Kellogg, falou também o seguinte a respeito após ler os capítulos iniciais da obra Grande Conflito da Sra. Ellen White. Quando o Grande Conflito e os capítulos da história dos Valdenses foram publicados, alguém imediatamente chamou minha atenção para o problema. Eu não pude deixar de notar o problema do plágio, porque havia um livrinho História dos Valdenses ali mesmo no balcão de livros da Review and Herald e aqui estava o Grande Conflito saindo com trechos dele que estavam mal disfarçados, alguns deles. Houve disfarce porque as palavras foram alteradas. Não teria sido apropriado usar aspas porque as palavras foram alteradas no parágrafo para que não fossem citações exatas, mas ao mesmo tempo foram emprestadas. Olha lá, o Donald R. McAdams se juntou, né, ao grupo de expositores da farsa e, imediatamente após a publicação do livro Grande Conflito, lançou uma nota no jornal local expondo algumas das fontes usadas pela Sra. White como inspiração para escrever a sua obra, né?
Olha o que esse cara escreveu. Desejamos nesse artigo comparar alguns trechos dos seguintes livros: History of the Sabbath, do J.N. Andrews, Life Incidents do próprio marido dela, James White, História dos Waldenses, de Willie, O Santuário, de Ray Smith, A História da Reforma, de D'Aubigny, com correspondentes textos do Grande Conflito da Sra. White, Spirit of Prophecy, volume 4, a fim de ver se a Sra. White introduziu passagens dos escritos de outros autores e apropriou-se deles como se fossem seus. Se ela fez isso, então, de acordo com Webster, a Sra. White é uma plagiadora, uma ladra literária. Não afirmamos que o seguinte trabalho de comparação esteja de forma alguma finalizado. O tempo e o espaço só permitiram um exame parcial das obras. Temos certeza de que uma pesquisa mais aprofundada revelaria muito mais plágios realizados pela autora. E é exatamente isso que aconteceu. Walter Ray veio depois e outros investigadores literários também acabaram realizando um trabalho bem mais completo ali, demonstrando que algo em torno de 90% do livro de Ellen White foi emprestado, plagiado de obras literárias de outros autores. Ou, como o Don McAdams claramente definiu ali no comitê de Glendale em janeiro de 1980, o que ele escreveu foi o seguinte: se todos os parágrafos do livro O Grande Conflito tivessem notas de rodapé de acordo com a prática correta, dando crédito onde o crédito era devido, quase todos os parágrafos seriam anotados em notas de rodapé. É isso, gente. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui nas comparações. Interessante. Olha que coisa interessante. Um dos livros que ela plagiou foi o livro chamado Life Incidents, escrito pelo próprio marido dela, o James White, Thiago White. Só que o James White tinha plagiado esse livro dele, Life Incidents, de um outro cara, chamado Sylvester Bliss, chamado o livro Memoirs of William Miller. Tá? As Memórias de William Miller. Ou seja, Ellen White conseguiu a proeza de plagiar o plágio de uma outra pessoa. Nesse caso, o próprio marido dela, James White, que não se sentiu nem um pouco ofendido, porque afinal de contas o conteúdo nem era dele mesmo. Então vamos lá. Meu Deus do céu. O livro Grande Conflito com vocês. Grande Conflito de Ellen White versus History of the Waldenses, do Willie, History of the Reformation, do D'Aubigny, History of the Sabbath, J.N. Andrews, Life Incidents, de James White, Night Scenes in the Bible, de Daniel March, Walks and Homes of Jesus, Daniel March, e The Sanctuary of the Ray Smith. Eu não vou apresentar todos eles, vou apresentar só alguns, 3 exemplos de cada. De novo, se você quiser ler no livro, tem muito mais detalhes, mas você vai ter que buscar ali. Bom, vamos começar com o Grande Conflito contra History of the Waldenses, do reverendo J.A. Willie. Tema: a bula católica e a perseguição aos waldenses. Original, de 1860, do reverendo Willie. A bula convidava todos os católicos a tomarem a cruz contra os hereges e, para estimulá-los nesse trabalho piedoso, absolvia-os de todas as dores e penas eclesiásticas gerais e particulares. Ela libertou todos os que se juntaram à cruzada de quaisquer juramentos que pudesse ter feito. Legitimou o título deles sobre qualquer propriedade que pudesse ter adquirido ilegalmente e prometeu a remissão de todos os seus pecados àqueles que matassem qualquer herege. Anulou todos os contratos feitos em favor dos valdenses e ordenou que seus domésticos os abandonassem. Proibiu todas as pessoas de lhes prestar qualquer ajuda e deu poderes a todas as pessoas para tomarem posse de suas propriedades. Agora vamos para o Grande Conflito, a cópia, de 1888. Essa bula convocava todos os membros da igreja para se unirem à cruzada contra os hereges, como incentivo para se empenharem na obra cruel. Absolvia de todas as penas e castigos eclesiásticos gerais e particulares. Desobrigava todos os que se unissem à cruzada de qualquer juramento que pudessem ter feito. É praticamente ipsis literis aqui, galera. Legitimava-lhes o direito a qualquer propriedade que pudesse ter ilegalmente adquirido. Prometia a remissão de todos os pecados aos que matassem algum herege. Anulava todos os contratos feitos em favor dos valdenses e ordenava que seus criados os abandonassem. Proibia a toda pessoa dar-lhes qualquer auxílio que fosse e a todos permitia tomar posse de sua propriedade. Próximo, pés descalços e sangue dos mártires. Willie. Seus pés descalços e suas vestes de lã grosseira faziam deles figuras um tanto marcantes nas ruas de uma cidade que se vestia de púrpura e linho fino, e quando sua missão foi descoberta, como às vezes acontecia, os governantes da cristandade tiveram cuidado de promover à sua maneira
surgimento da semente, regendo-a com o sangue dos homens em que a semearam. Assim a Bíblia, naquela época, velando sua majestade e sua missão, viajava silenciosamente pela cristandade, entrando em lares e corações e ali fazendo sua morada. O grande conflito, que foi a cópia, descalços e conversas singelas. Os termos eram iguais. E poentas da jornada como eram as de seu mestre, passavam por grandes cidades e penetravam as longínquas terras. Por toda parte espalhavam a preciosa verdade. Surgiram igrejas em seu caminho, e o sangue dos mártires testemunhava da verdade. O dia de Deus revelará rica colheita de almas enceleiradas pelos labores desses homens fiéis. Velada e silenciosa, a palavra de Deus rompia caminho através da cristandade e tinha alegre acolhida nos lares e corações. Próximo tema, a bula do Papa Inocêncio VIII. Willy, o original. O primeiro passo do Papa foi emitir uma bula denunciando como heréticos aqueles que ele entregava ao matadouro. Essa bula, que seguiu a mesma linha de outros documentos com o mesmo teor, foi expressa em termos tão hipócritas quanto o seu espírito era inexoravelmente cruel. Não trazia nenhuma acusação contra esses homens por serem iníquos, ociosos, desonestos ou desordeiros. A culpa deles foi que eles não adoravam como Inocêncio adorava, e que eles praticaram uma santidade simulada que teve efeito de seduzir as ovelhas do verdadeiro rebanho. Portanto, ele ordenou que essa maliciosa e abominável seita de malignos, se eles recusem-se a renunciar à sua fé, que fossem esmagados como cobras venenosas. O grande conflito. Quando Roma certa vez decidiu exterminar a odiada seita, uma bula foi emitida pelo Papa Inocêncio VIII, condenando-os como hereges, entregando-os ao massacre. Eles não foram acusados de preguiçosos, desonestos ou desordeiros, mas foi declarado que tinham uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro rebanho. Portanto, o Papa ordenou que a maliciosa e abominável seita dos malignos, caso se recusassem a abjurar, fosse esmagada como cobras venenosas. Praticamente tudo igual. Agora, vamos pular para outro autor, o D'Aubigny, History of the Reformation. Vamos lá. Thomas Munzer esqueceu o tema, né? Que a reforma deveria começar por si mesmo. O original de D'Aubigny, de 1848. Thomas Munzer, ele não era desprovido de talento, tinha lido a Bíblia, era zeloso e poderia ter feito bem, se tivesse sido capaz de organizar seus pensamentos agitados e encontrar paz no coração. Mas como ele não se conhecia e carecia da verdadeira humildade, foi possuído pelo desejo de reformar o mundo e esqueceu, como fazem todos os entusiastas, que a reforma deveria começar por si mesmo. O grande conflito, a cópia. Thomas Munzer, o mais ativo dos fanáticos, era um homem de considerável habilidade que, corretamente dirigida, lhe teria permitido fazer o bem, mas ele não havia aprendido os primeiros princípios da verdadeira religião. Imaginou-se ordenado por Deus para reformar o mundo, esquecendo-se, como muitos outros entusiastas, de que a reforma deveria começar por si mesmo. Os frutos dos novos ensinos. D'Aubigny. Os resultados desses estranhos discursos logo se manifestaram. As mentes dos homens estavam preconceituosas, agitadas, desviadas do Evangelho. A universidade ficou desorganizada, os estudantes desmoralizados romperam os laços da disciplina e dispersaram-se. A cópia. O fruto do novo ensino logo se tornou aparente. O povo foi levado a negligenciar a Bíblia ou abandoná-la totalmente. As escolas ficaram confusas. Os estudantes, rejeitando todas as restrições, abandonaram os estudos e retiraram-se da universidade. Falsos messias e falsos profetas. D'Aubigny. Assim, muitos falsos messias no tempo de Cristo testemunharam que o verdadeiro Messias havia aparecido. A reforma do século XVI não poderia ser realizada sem apresentar um fenômeno semelhante. A cópia. Assim como houve falsos cristos no primeiro século da Igreja Cristã, também surgiram falsos profetas no século XVI. Vamos lá. Agora, vamos falar de novo, é só um pequeno, tem muito mais exemplos ali. History of the Sabbath, J.N. Andrews. O Dragão, a Besta, o Bispo de Roma e os 1260 anos. Original de Andrews. O início do século VI testemunhou o desenvolvimento da grande apostasia a tal ponto para que o homem do pecado pudesse ser claramente visto sentado no templo de Deus. No início desse século, o bispo de Roma foi nomeado como líder principal de toda a igreja pelo imperador do leste. O dragão deu à besta seu poder, o seu trono e grande autoridade. A partir desta adesão e supremacia do pontífice romano, começa a contar o período de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 anos, das profecias de Daniel e João. A cópia. No século VI tornou-se papado firmemente estabelecido, fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser o bispo de Roma, a cabeça de toda a igreja. O paganismo
se dera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder, o seu trono e o grande poderio. E começaram então os 1260 anos da opressão papal, preditos nas profecias de Daniel e Apocalipse. A mulher vai para o deserto. History of the Sabbath, J.N. Andrews, original. O verdadeiro povo de Deus agora retirou-se para a segurança em locais de obscuridade e isolamento, conforme apresentado pela profecia. A mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus para que ali a alimente em 1260 dias. A cópia. Durante séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e obscuridade. Assim diz o profeta. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Próximo tema. Roma destrói todos os vestígios de sua posição. Como quase sem fragmento de sua história permanece, tudo o que sabemos sobre eles surgiu por relatos de seus inimigos, que sempre foram proferidos no estilo de censura e reclamação. Mas ao mesmo tempo, sem tais relatos, nem ao menos saberíamos que milhões deles haviam desistido. Foi uma política estabelecida por Roma para destruir todos os vestígios de oposição às suas doutrinas e decretos. Tudo e todos que discordavam de suas doutrinas eram considerados heréticos. Sejam pessoas ou escritos pelos quais os seus fiéis poderiam estar sujeitos a serem contaminados e desviados. Em conformidade com essa determinação, todos os livros e registros de seus opositores foram apreendidos e lançados às chamas. Antes da descoberta da arte da impressão, nos séculos XV, todos os livros eram feitos à caneta. As cópias, é claro, eram tão poucas que a sua ocultação era muito mais difícil do que nos dias de hoje. Cópia. Poucos traços de sua existência se podem encontrar, a não ser nas acusações de seus perseguidores. Foi tática de Roma obliterar todo vestígio de dissidência de suas doutrinas ou decretos. Tudo que fosse herético, quer pessoas, quer escritos, procurava ela destruir. Expressões de dúvida ou questões quanto à autoridade dos dogmas papais eram suficientes para tirar a vida do rico ou pobre, elevado ou humilde. Roma se esforçava também por destruir todo o registro de sua crueldade para com os que discordavam dela. Os concílios papais decretavam que livros ou escritos contendo relatos dessa natureza deviam ser lançados às chamas. Antes da invenção da imprensa, os livros eram pouco numerosos e de forma desfavorável à preservação, portanto, pouco havia a impedir que os romanistas levassem a efeito seu desígnio. Ela trocava algumas palavras, o teor, o conteúdo era praticamente igual e ela ainda usava, mesmo assim, algumas expressões bem específicas dos autores originais. Vamos lá, agora isso aqui é pra... Isso aqui é uma loucura, mano. Olha esse negócio aqui. O livro dela, Grande Conflito, e o livro do marido dela, Life Incidents, de James White. Sabia que havia algo de errado, é o tema. Olha o original. O original não, porque ele copiou de outro cara também, né? O aniquilamento era um pensamento gélido e desalentador, e o fato de ter o homem de responder por seus atos significava destruição certa para todos. O céu era como bronze por sobre a minha cabeça e a terra como ferro sobre os meus pés. A eternidade que era e a morte porque existia, quanto mais raciocinava, mais longe me achava da evidência. Quanto mais pensava, mais contraditórias eram as minhas conclusões. Tentei deixar de pensar, mas meus pensamentos não podiam ser dominados. Era verdadeiramente infeliz, mas não compreendia a causa. Murmurava e queixava-me, sem saber de quem. Sabia que algo havia de errado, mas não sabia como onde encontrar o que era reto. Lamentava, mas sem esperança. Agora veja a cópia. É literalmente igual, olha aqui, ó. O aniquilamento era um pensamento gélido e desalentador, e o fato de ter o homem de responder por seus atos significava destruição certa para todos. É Ctrl+C, Ctrl+V aqui, gente. O céu era como bronze por sobre minha cabeça, e a terra como ferro sobre os meus pés. A eternidade que era, e a morte porque existia. Quanto mais acenava, mais longe me achava da evidência. Quanto mais pensava, mais contraditórias eram as minhas conclusões. Tentei deixar de pensar, mas meus pensamentos não podiam ser dominados. Era verdadeiramente feliz, mas não compreendia a causa. Murmurava e queixava-me, sem saber de quem. Sabia que algo havia de errado, mas não sabia como ou onde encontrar o que era reto. Lamentava, mas sei. Espera. É igual, literalmente igual. E os próximos também, ó. Subitamente, diz ele, gravou-se-me ao vivo no espírito o caráter de um salvador. Pareceu-me que bem poderia existir um ser tão bom e compassivo que por nossas transgressões fizesse expiação, livrando-nos assim de sofrer a pena do pecado. Compreendi desde logo quão amável e ciente deveria ser, e imaginei poder lançar-me aos seus braços, confiante em sua misericórdia, mas surgiu a questão: como se pode provar a existência desse ser? Afora a Bíblia, achei que não poderia obter prova da existência de semelhante Salvador, nem sequer de uma existência futura.
A cópia, subitamente, diz ele, gravou-se-me ao vivo no espírito, o caráter de um salvador. Pareceu-me que bem poderia existir um ser tão bom e compassível que por nossas transgressões fizesse expiação, livrando-nos assim de sofrer a pena do pecado. Compreendi desde logo quão amável e ciente deveria ser. Imaginei poder lançar-me aos seus braços, confiante em sua misericórdia. Mas que surgiu a questão, como se pode provar a existência desse ser? Afora a Bíblia, achei que não poderia obter prova da existência de semelhante Salvador, nem sequer de uma existência... É igual, literalmente. Aqui o outro tema. O viajante, ainda que seja um louco, não precisa errar. O original. Eu descobri isso por uma comparação. Todas as profecias, na medida em que foram cumpridas literalmente, que todas as várias figuras, metáforas, parábolas, semelhanças, etc., foram explicadas em sua conexão imediata, ou os termos em que foram expressos foram definidos em outras partes da palavra, e quando assim explicados devem ser literalmente compreendidos. Eu estava assim convencido de que a Bíblia é um conjunto de verdades reveladas tão clara e simplesmente apresentadas que o viajante, ainda que seja um louco, não precisa errar. A cópia. Vi que as profecias. Ela só não escreveu o comecinho. O resto é. Viu que as profecias já cumpridas tiveram um cumprimento literal. Que todas as várias figuras, metáforas, palavras, símiles, etc., ou eram explicadas em seu contexto, ou o termo em que eram expressos se achavam entendidos literalmente. Fiquei assim convencido, diz ele, de ser a Escritura Sagrada um conjunto de verdades reveladas tão clara e simplesmente apresentadas que o viajante, ainda que seja um louco, não precisa errar. Bom, para Daniel March e Ray Smith, por favor, leia. Tem 2 livros de Daniel March que a gente pôs ali, e o livro de Ray Smith tem muito mais coisas sobre o grande conflito. Veja bem, esses são apenas alguns exemplos de centenas de outros plágios realizados pela Sra. White no livro Grande Conflito. Pouquíssimo ou nada do conteúdo desse livro teve algum tipo de originalidade. É a maior obra dela, gente. E agora os desdobramentos, né? Grande Esperança, não sei o que, que o povo fica aí que nem louco distribuindo, mal sabe que nem saiu da cabeça dela, que ali foi tudo plágio. Muito bem. Para isso a gente se remete ao capítulo 12, versículo 2 do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: pois nos ensinar escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Que ficou claro para vocês o que aconteceu com o grande conflito. Agora, para finalizar, vamos entrar no livro Desejado de Todas as Nações e no relatório Veltman. O que foi o relatório Veltman, gente? Depois da bomba que o Walter Ray jogou ali na cabeça dos adventistas, a Conferência Geral teve que se reunir e falar: peraí, o que está acontecendo aqui? Vamos investigar esse caso. Pegaram o livro Desejado de Todas as Nações, utilizaram um auditor interno adventista e falou: amigo, fala a verdade para nós. É plagiado ou não é? Por 8 anos, um sujeito chamado Fred Veltman, tá, que na época era presidente do Departamento de Religião da Pacific Union College, entrou em ação e apurou minuciosamente o caso. Depois que eles fizeram toda a pesquisa, eles apresentaram ali, fizeram uma apresentação inicial aos líderes da Igreja Adventista, e o relatório final de Veltman e o resumo dos seus achados foi publicado na revista Adventista Oficial Americana chamada Ministry, nos meses de outubro e dezembro de 1990. A grande maioria dos membros adventistas, dos pastores adventistas, nem sabem nada desse negócio aqui, tá? Mas a verdade é que esse relatório, a conclusão final desse relatório foi uma segunda bomba atômica que caiu na cabeça dos adventistas da direção adventista, né? Primeiro com Walter Ray, agora o segundo do Veltman, em que basicamente o Dr. Veltman apresentou que não somente Ellen White havia copiado extensivamente o trabalho de outros autores no livro Desejado de Todas as Nações, mas ela e a sua equipe haviam deliberadamente mentido e ocultado esse fato com o propósito de cobrir a sua desonestidade. Olha o que o Veltman disse. Abre aspas. É de suma importância notar que a própria Ellen White e não seus assistentes literários compôs o conteúdo básico do texto Desejado de Todas as Nações. Ao fazer isso, foi ela quem tirou expressões literárias de obras de outros autores sem dar-lhes crédito como suas fontes. Em segundo lugar, deve ser reconhecido que Ellen White usou os escritos de outros de forma consciente e intencional, implícita ou explicitamente. Ellen White e outros que falaram em seu nome não admitiram e até negaram a dependência literária de sua parte.
Gente. Sendo assim, sobre as declarações, né, da Ellen White, que Deus havia mostrado a ela em visões o conteúdo de seus livros, o Dr. Veltman diz o seguinte: devo admitir, desde o início, que, em minha opinião, esse é o problema mais sério a ser enfrentado em relação à dependência literária de Ellen White. Atinge o cerne de sua honestidade e integridade e, portanto, de sua credibilidade. Expor o fato de que, quando ela diz eu vi e expressões similares, refere-se ao conhecimento das obras de outros autores e não a origens celestiais de conteúdo das visões, é pedir às pessoas que não acreditem o que lhes foi ensinado durante toda a sua vida. A leitura óbvia da expressão em seu contexto faria você subentender que existe uma fonte celestial para a visão. Após essa exposição, contudo, as pessoas irão concluir que a integridade de Ellen White foi totalmente comprometida. Isso dito por um auditor adventista, oficial adventista. Tá? Não foi um auditor católico, evangélico, não, um adventista. E sobre a amplitude do plágio, o que o Dr. Veltman tem a dizer? Vamos lá, o tamanho, né, a extensão da cópia. O conteúdo do comentário de Ellen White sobre a vida e ministério de Cristo, desejado de todas as nações, é em sua maior parte derivado, copiado, em vez de original. Em termos práticos, essa conclusão declara que não é possível reconhecer nos escritos de Ellen White sobre a vida de Cristo qualquer categoria geral de conteúdo ou catálogo de ideias que seja exclusivo, ou seja, original dela. É mole, gente. Olha o tamanho dessa bomba aqui. Muito bem. A verdade é, gente, que isso aí somente, né, coloca mais uma pecinha no quebra-cabeças aí de toda essa questão de Ellen White. Aquelas perguntas iniciais, né? É de Deus? É do diabo? Tá aí, tá? Então, para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre os plágios no Desejado de Todas as Nações. De novo, a gente vai reduzir, né? Somente 3 de cada autor. Tiveram vários autores. A gente vai falar sobre John Harris, o livro dele chamado The Great Teacher, William Hanna, The Life of Christ, o livro, né? The Life of Christ, e Daniel March, o livro chamado Walks and Homes of Jesus. Ela utilizou pelo menos esses 3 livros aí para plagiar ali o seu conteúdo. Primeiramente, vamos iniciar com John Harris. O tema Nenhuma Outra Lei. O original dizia o seguinte: ele projetou à igreja a sua própria única fortaleza que ele mantém no mundo revoltado, e ele pretendia, portanto, que ali nenhuma autoridade deve ser reconhecida nele, nenhuma outra lei além da sua. Agora a cópia de Ellen White. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza mantida por ele num revoltoso mundo, e é seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí conhecida senão a sua. O tema, a capacidade de receber as bênçãos de Cristo, original. Outras bênçãos são desejadas, mas isso que traria todas as bênçãos em seu encalço é oferecido em uma abundância correspondente à sua plenitude infinita, uma abundância sobre a qual a capacidade de receber do destinatário é o seu único limite. A cópia. Essa prometida bênção reclamada pela fé traz após si todas as outras bênçãos, é concedida segundo as riquezas da graça de Cristo, e ele está pronto a suprir toda a alma segundo a sua capacidade para receber. Praticamente a mesma coisa. Outro tema, senha distintivo e fonte de êxito. Original, seu nome seria a senha dele, seu distintivo, o princípio de sua piedade, o vínculo de sua união, o fim de suas ações, a autoridade para sua conduta e a fonte de seu êxito. Nada deveria ser reconhecido ou recebido em seu reino, nada que não apresentasse a inscrição de seu nome. A cópia. O nome de Cristo é senha, distintivo, traço de união, autoridade para seu modo de proceder, bem como fonte de êxito. Coisa alguma que não traga a assinatura dele há de ser reconhecida em seu reino. Próximo autor, William Hanna. O tema, como pode ser isso? O original diz o seguinte: no entanto, uma névoa ainda paira sobre ele. Ele se pergunta e duvida, expressando seus sentimentos na pergunta: como pode ser isso? A cópia. Todavia não compreendeu plenamente as palavras do Salvador. Não ficou tão impressionado com a necessidade de novo nascimento como acerca da maneira porque esse se havia de realizar. Admirado, disse: como pode ser isso? Tema: oferta pelo pecado. Original: William Hanna. Essa oferta, no caso de todos aqueles cujas circunstâncias lhes permitissem apresentá-la, consistiria em um cordeiro de 1 ano para um holocausto e um pombinho jovem ou uma rola para uma oferta pelo pecado. Com essa consideração pelos pobres que
caracteriza muitas das ordenanças mosaicas, estava previsto que, se a mãe não fosse capaz de fornecer um cordeiro, um par de rolinhas ou 2 pombinhos jovens seriam aceitos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. A cópia. Como oferta da parte da mãe, a lei exigia um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho novo ou uma rola como oferta pelo pecado, mas a lei prescrevia que, se os pais fossem demasiado pobres para levar um cordeiro, seria aceito um par de rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro como oferta pelo pecado. Tema: a libertação de Israel do Egito. Original. Quando Moisés recebeu sua comissão do Senhor em Midian e foi instruído a ir trabalhar na grande libertação do seu povo de sua escravidão egípcia, a última instrução que ele recebeu foi esta: E dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te digo: Deixa ir meu filho, para que ele me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. A cópia. Na libertação de Israel do Egito, a dedicação do primogênito foi novamente ordenada. Quando os filhos de Israel estavam em servidão aos egípcios, o Senhor instruiu Moisés a ir ter com Faraó, rei do Egito, dizendo: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu tenho dito: Deixa ir meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que matarei a teu filho, teu primogênito. Bom, gente, obviamente, né, a gente nesse livro nosso, volume 3, só para esse capítulo existem aí pelo menos 75 páginas, então tem bastante coisa. A gente buscou resumir aqui para caber nesse vídeo, já está extremamente longo, mas a verdade é que tem muita coisa que a gente ainda não sabe, tá? A gente já descobriu, ou seja, a gente que eu digo, né, a comunidade teológica já descobriu grande parte dos plágios dela, mas ainda existem coisas que a gente não sabe, porque a gente não sabe a fonte, né? Isso demanda mais pesquisa. Então, com o tempo, vai aparecendo cada vez mais coisa, tá? Que ela plagiou. Mas só o que a gente já sabe já é, assim, muita coisa, tá? Muita coisa que ela plagiou mesmo, assim, terrível, tá? Começando com as visões e daí indo para os livros dela. Então, até as visões ela plagiava, como a gente mostrou aqui para vocês. Tá bom, gente? Então, é feio o negócio, é triste, é cômico, é sério e é triste ao mesmo tempo, né? Toda essa questão. Mas, assim, mais uma vez, a gente volta naquela questão inicial, nos 3 problemas iniciais, né? É de Deus ou é do diabo? Os adventistas tomam isso como palavra de Deus e a igreja adventista se une a Ellen White completamente. Então não dá para separar as coisas, gente, tá? Se não crê em Ellen White, não é adventista, filho, tá bom? Faz parte do voto de batismo e faz parte das doutrinas fundamentais da igreja Ellen White. Então, é isso aí. Agora, as conclusões a gente deixa para vocês. A gente já apresentou as provas aqui. Muito mais no livro Descortinando Adventismo, volume 3. Por hoje é só, gente. Foi bastante conteúdo. No próximo vídeo entraremos em questões cabulosas, cabeludas, as heresias de Ellen White. Sim, ali o pau quebra também, tá bom, gente? Mas isso vocês vão ver daqui 2 dias, às 8h00, 8 horas em ponto da noite. Não percam. Para adquirir o livro, descortinandoadventismo.com ou Amazon. E não se esqueça da promoção, eu quero presentear você. Tá bom, gente? Você que tem os 2 livros e você que fizer o melhor comentário nesse vídeo aqui hoje. Muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus. Eu amo a tua presença, você me faz tão feliz.